Salve, salve, rapaziada, Felipe do Mestrado Cripto aqui. Essa queda era previsível, eu tenho certeza que você está com medo nesse exato momento com o derretimento do Bitcoin e das altcoins. Mas isso era previsível, eu passei alguns dias atrás lá no grupo do Telegram que eu tenho exclusivo para quem quer dar uma guinada a mais nesse mercado de cripto. Então se você não está lá, procura nas nossas redes sociais, tem um link que encaminha você para todas as nossas redes sociais. E principalmente para o grupo do Telegram, que vai te ajudar muito. Nos gráficos semanal e diário a gente tem uma divergência que nos mostra muita coisa, principalmente no gráfico semanal, que ele já estava numa guinada muito forte desde aquele início que a gente teve um dia após a conferência com Elon Musk, Jack Dorsey, Kate Wood e etc. Um monte de gente lá, enfim. Um dia antes da conferência o preço já começou a dar uma guinada de alta, um aumento de volume no gráfico diário. Porém, a gente já teve correções no gráfico diário e no semanal a gente não teve. Então, por ele estar muito esticado, o gráfico semanal, a tendência é que o pessoal comece a realizar seus lucros, principalmente nessa região que a gente se encontra agora, que ela é uma região muito importante, que o preço com certeza ele iria fazer algum tipo de resistência, tá? Nessa região. Eu vou mostrar para vocês ali depois. Porém, a gente teve uma peculiaridade que alguns novatos do mercado eles não sabem e podem até assustar com essa situação. Quedas fortíssimas de 10, 12% do Bitcoin, 20% do Bitcoin. Alguns tempos atrás, 50% do Bitcoin algum dia. Então é exatamente isso que acontece nesse mercado. Então vai se acostumando. Por que o preço do Bitcoin, quando ele cai, ele arrasta muito mais sorte as altcoins? Eu vou usar um exemplo aqui. Imagine que a altcoin, tá, determinada altcoin, eu não vou usar um exemplo aqui, ela tem um mercado bem pequeno se comparado com as principais moedas do mercado, e principalmente o Bitcoin, que é a moeda rei, a moeda que tem a maior dominância dentro desse mercado. Então imagina, um mercado pequeno, quando entra uma grande quantidade de dinheiro dentro desse mercado, tem aquelas explosões que a gente conhece das altcoins, 100, 200, 500, 1000%. Tá? Quando tem uma queda de preço, o que acontece com o mercado? Quando o pessoal tira dinheiro do Bitcoin, eles acabam consequentemente tirando o dinheiro das altcoins. E quando acontece isso, tem grandes quedas, tá? A gente viu agora moedas caindo 50% no dia de hoje, tá? Mas isso foi claramente uma manipulação dos grandes players. Essa correção ela era previsível, só você olhando os padrões do gráfico, entendendo por que e como. E eu vou mostrar para vocês agora. Rapaziada, agora eu vou ler exatamente o que eu mandei no grupo do Telegram, avisando alguns dias antes, tá? 4 dias antes a respeito dessa queda que a gente está tendo agora, que possivelmente a gente teria, e quais eram os próximos alvos que a gente poderia encontrar com essa queda. Então vamos prestar atenção aqui. Pessoal, tenho uma observação para falar para vocês em relação ao preço. O gráfico semanal está com volume descendente. Quando o gráfico sobe sem volume, pode se desenvolver uma lateralidade para depois ter um espanco. Lateralidade barra acumulação barra correção. O que vai fazer uma correção se tornar uma reversão de tendência é as regiões onde que ela vai respeitar ou não, tá? Então a gente está numa linha de tendência de alta, ela tende a respeitar a linha de tendência. Então a gente se encontra numa correção saudável e eliminando pessoas gananciosas do mercado. Voltando aqui, gráfico semanal, a média mais próxima, que é a de 25, está em 43 e 44 mil dólares. Se o preço não conseguir romper os 50 mil dólares e ficar acima com acréscimo de volume, podemos passar por isso que eu falei para vocês, para depois buscar os 54, 60 e topo histórico. Rapaziada, eu quero que vocês se atentem aqui no gráfico do BTC, no diário, tá? E no diário e do semanal. Essas marcações aqui, elas representam os principais suportes e resistência nesse gráfico diário e semanal do Bitcoin, tá? Essa linha colorida aqui, rosa, ela é a linha de tendência de baixa do gráfico diário, naquela linha de tendência que a gente se encontrava e que a gente teve rompimento aqui. Agora, essa linha laranja aqui, ela é do gráfico semanal, tá? Então, se a gente notar aqui, o preço está respeitando essa região. A gente precisa do fechamento dessa vela do gráfico semanal, que ocorre lá no outro domingo, às 9 horas da noite. Então a gente precisa de uma confirmação, esperar o fechamento, ver onde que o preço está respeitando. Agora, se a gente pegar aqui no diário, tá? Para eu começar a explicar o porquê que eu me antecipei em relação a essa queda do Bitcoin de 52 mil para 42 mil e depois agora com fechamento lá nos 46 e pouco. É o seguinte, rapaziada, imagina que aqui nessa pegada de alta, desde aquela conferência que a gente teve lá, a gente teve vários dias de alta seguidos,
tá? Isso mostra o que? O preço esticado demais, muito otimista. Quando o preço sai de uma região aqui dos 30 mil dólares, 29 mil onde que o preço bateu, e chega aqui nessa região dos 50 mil, quem comprou aqui normalmente está fazendo lucro aqui em cima. Isso aí é fato. Para quem opera em curto prazo, isso daqui foi uma operação e tanto. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Como a gente está esticado aqui no gráfico semanal, exatamente isso que pode acontecer, é a correção de curto prazo. Se a gente olhar aqui no gráfico semanal, rapaziada, o que acontece é exatamente isso daí, tá? Imagina que essa daqui é aquela pernada de início que eu mostrei para vocês agora, essa pernada aqui, ó. Imagina isso daqui. Então, a gente está na mesma situação aqui do gráfico diário, só que no gráfico semanal. A gente está muito esticado, várias semanas somente positivo, somente candle positivo. Porém, chegou nessa região aqui, começou a dar indícios de enfraquecimento dessa pernada. Então, o que acontece? O volume de forma descendente mostra que as pessoas que estão dispostas a pagar mais caro no preço do ativo, elas estão diminuindo. Então, a força compradora ela está diminuindo conforme a gente está aumentando o nosso preço. Então, as pessoas que estão dispostas a pagar mais caro, elas estão diminuindo. E onde acontece esse enfraquecimento da força compradora, fica de forma descendente, é onde que os vendedores começam a realizar seus lucros, tá? Poucas pessoas interessadas em comprar mais caro, o preço, consequentemente, vai caindo. E com isso, a gente tem a correção aqui no gráfico semanal. Tá? Então agora eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, como eu utilizei no gráfico diário e como eu expliquei para vocês, a retração de Fibonacci 0,382 é uma região que indica muita força e muito otimismo em relação à tendência, tá? Então eu vou traçar aqui desse fundo até onde a gente fez o topo aqui em 52.900 e com isso a gente vai achar as regiões em que esse preço, essa vela chegou na parte de Fibonacci, tá? Então a gente teve, obviamente, o primeiro toque aqui no 0,236, que não faz muita diferença, mas já aqui nessa região do 0,382, como eu expliquei para vocês, isso é muito importante para a força da tendência, para a saúde da tendência. Então ela respeitou essa região de 0,382. E como eu falei ali na mensagem que eu mandei ali no grupo do Telegram, a gente tem algumas médias que estão próximas a esse preço, tá? Então é o seguinte, eu vou colocar aqui as médias, as 4 médias exponenciais que eu tenho, tá? A de 8, a de 25, a de 100 e a de 200. Então com isso a gente vai se basear e você vai entender aonde que o preço foi exatamente, tá? O preço veio exatamente aqui em cima da média de 25, que está localizado em 42.550 e que está exatamente onde estava o nosso suporte, o suporte que eu passei para vocês no relatório semanal. Então é importante vocês acompanharem esse relatório, principalmente nesses momentos de queda, com divisão de capital, com o gerenciamento de risco. Você tem que aproveitar esses momentos agora, que nesses momentos de queda que aparecem as melhores oportunidades. Você que estava de fora, você que está querendo comprar no mercado agora, isso aí vai te ajudar muito. Saber gerenciar o seu capital e gerenciar o risco que você vai correr em relação à operação vai te gerar muito fruto daqui para frente. Então, começa a utilizar isso, começa a usar isso no seu dia a dia em relação às criptos, que você vai ter bastante retorno. Vou fazer uma projeção se baseando com essa sombra aqui que a gente teve, tá? Eu vou tirar essa retração de Fibonacci. Retração de Fibonacci é para achar alvo de entrada. Agora eu vou usar a extensão, que é achar os alvos onde o preço vai buscar futuramente, quem sabe, em relação à tendência, tá? Então vamos fazer aqui um exemplo, tá? Eu vou pegar aqui a extensão. Peguei desse fundo que ele fez nessa sombra até aqui no 52.900, onde que foi o topo que a gente bateu, e vou pegar até aqui onde que ele corrigiu. Eu estou supondo, tá? O preço ainda pode ir para regiões mais abaixo. Porém, vamos utilizar essa daqui de 0,382, que a 0,382 nos mostra a força da tendência, tá? 3 regiões, 0,382, 0,5 e 0,618, tá? Então, se baseando aqui com o gráfico semanal, olha os preços que a gente vai atingir se a gente chegar aqui a 100% dessa pernada no semanal, por exemplo. A gente vai chegar em 66.230 aqui pela extensão de Fibonacci. Outra região, se o preço andar 168% daquela pernada ali de baixo, como a gente se encontra numa tendência de alta, no ciclo de alta, isso pode ocorrer de forma muito fácil. E ele se encontra ali em 80.913.
Agora, outro preço, outro alvo que a gente pode encontrar e que bate exatamente com as projeções do modelo Stock to Flow é exatamente 261% daquela pernada no semanal, que vai dar exatamente aqui entre 100 e 104 mil dólares. Essa é a projeção que a gente espera agora até o fim do ano aí para o preço do Bitcoin, para as altcoins também. Quando o preço do Bitcoin sobe, as altcoins sobem demais. Quando o preço do Bitcoin desce, as altcoins sentem demais. Como a gente se encontra num período de alta, agora é o momento de plantar, tá? Final do ano, para algumas criptomoedas, para as moedas de mais fundamento, você pode carregar por mais tempo, 4, 5 anos. Lembrando que o BTC sempre tem um halving a cada aproximadamente 4 anos, e isso favorece no aumento do preço do BTC por ele ser escasso. Tá? E cada halving, o fornecimento que se encontra no mercado, tá? Toda hora que entra no mercado através dos mineradores é dividido no meio. Então, cada vez mais, cada tempo que passa, vai ter menos Bitcoin entrando no mercado. E isso ajuda com o preço para que o preço a cada halving, a cada ciclo, aumente cada vez mais. Então, agora que a gente bateu já nessa região dos 60, dos 64 mil dólares, o nosso topo histórico, então a gente tem um halving daqui 3 anos aproximadamente. Imagina um halving, 2 halvings para frente, você segurando essas moedas. Imagina o quanto que você não vai ter de retorno se você for um cara paciente, se for um cara centrado e que está procurando segurar mesmo, mantendo a sua estratégia de longo prazo. Então isso daí, e enquanto você está no longo prazo, você pode utilizar as trades para alimentar a sua carteira de longo prazo. Por isso é interessante você focar nas trades também com uma porcentagem do seu capital menor, que com ela você vai alimentando a sua carteira de longo prazo. E isso vai tornando uma bola de neve no final. Por isso que é importante você ter um gerenciamento de risco afiado, você ter a divisão de capital correta, porque nesses momentos de queda, enquanto você estaria se desesperando se você não tem um gerenciamento de risco nem a divisão de capital correta, agora você está aproveitando, tá? Então, se você não se desesperou, você fez a divisão de capital da forma correta, agora você está aproveitando. Porque isso nos mostra que durante esse ciclo de alta, tá? Essa é uma das formas que a gente tem mais bonitas de promoção nesse mercado. Igual a gente teve ali na região dos 30 mil, quando o preço caiu demais, teve gente que saiu, que não quis voltar, não quis saber, e isso fez com que eles perdessem ótimas oportunidades. Quem está acompanhando o meu trabalho já faz algum tempo, está lá no grupo do Telegram, que lá eu passo muito conteúdo exclusivo. Quem já me acompanha já faz um tempo já acumula aproximadamente 200, 250% de valorização somente das regiões de preço que eu indiquei para cada um. Então, quem soube aproveitar, quem estava com a divisão de carteira certa, quem estava com o bolso, né, a parte de oportunidades pronta para poder fazer a compra, nesse momento está rindo, está aproveitando, porque a gente está num ciclo de alta e esse ciclo de alta ainda não acabou. Então é isso daí, rapaziada. Tamo junto, um abraço, fica com Deus. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilha, siga nossas redes sociais. E é isso aí, tamo junto, um abraço e fica com Deus.